Olá, senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do Porkcast, um espaço criado pela Grosseria Speak para discutir as principais questões e tendências da suinocultura brasileira e mundial. Neste programa, estamos inaugurando um novo formato, agora também em vídeo, com o objetivo de oferecer uma experiência ainda mais completa a você que nos acompanha. E nesse primeiro episódio, eu tenho a honra de receber aqui o médico veterinário Rosiel Cavalcante, da equipe de serviços técnicos da Grosseria Speak, para falarmos sobre os aspectos sensoriais e de qualidade da carne suína. Olá, Rosiel, muito bom tê-lo aqui nesse primeiro episódio dessa nova fase do podcast. Olá, Rodolfo, prazer é todo meu. Rosiel, a experiência sensorial da carne, a partir dos seus principais atributos, ela confere uma percepção bastante objetiva. Porém, ela é também influenciada por outras questões, como a geográfica, cultural e principalmente econômica. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o que o consumidor busca hoje, que experiência o consumidor busca hoje ao comprar carne suína? Rodolfo, o consumidor moderno ele é exigente e ele é impaciente, né? Eu sou exigente, acredito que você também seja exigente. Sim. E, na verdade, o consumidor ele procura muito padrões. Então, ele procura padrão. Então, na verdade, ele vai consumir a carne suína procurando um padrão e procurando uma experiência sensorial. Então, aquela experiência positiva vai fazer com que ele possa consumir novamente, ele tem interesse em consumir novamente. Além disso, alguns aspectos ligados ao alimento como promotor de saúde, até eu mesmo faço isso, acredito que grande parte dos consumidores fazem isso, os próprios experimentos sensoriais que temos na literatura científica demonstram isso, que quando o consumidor vai lá na gôndola e ele vê aquele anexo de gordura em torno ali de uma bisteca que seja, ele vai dar preferência para que ele tenha um anexo de gordura um pouco menor, procurando assim o alimento como um promotor de saúde. E Rosiel, dentre as características sensoriais da carne, cor, sabor, suculência, maciez, aroma, qual é a mais decisiva para conquistar a aceitação do consumidor? E mais do que isso, deixa eu completar aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre elas e fizesse uma relação entre elas, essas características sensoriais, e o ambiente de produção. Por exemplo, que tipo de atenção você tem que ter para você, por exemplo, conferir maior maciez ou maior suculência à carne? Na verdade, Rodolfo, a gente tem podemos dizer que nós temos alguns critérios, né? A gente tem alguns critérios para poder avaliar essa qualidade da carne suína. Mas assim, a primeira pergunta foi pontuar o principal. Vamos por partes. Vamos por partes. Eu acredito que o principal seria a questão do controle de pH, principalmente o controle de pH pós-mortem ali, depois do abate. Quando a gente tem uma queda brusca do pH que está muito ligado ao sistema de produção, muito ligado ali ao manejo pré-abate, quando o animal ele passa por um estresse excessivo ali, momentos antes de ser abatido, acaba que o pH ele tem uma queda brusca, e essa queda brusca com a carcaça ainda quente, você vai ter uma desnaturação das proteínas da carne. Com essa desnaturação, os líquidos, a água, ela vai ficar na superfície, que vai dar uma carne com aspecto mais claro, que é conhecida como a carne PSE, né? Que é a carne pálida, sim, mole e exudativa. E é uma carne de baixa qualidade, que vai impactar lá na indústria, vai impactar no rendimento de presunto, por exemplo. Não é uma carne boa para você conseguir produzir embutidos. Certo. E entre as características sensoriais não existe uma que se sobressaia a outra, assim. É o conjunto da obra que confere a aceitação do consumidor. Na literatura a gente tem alguns pontos que são bem relevantes. Então, principalmente a questão do marmoreio. Então, o marmoreio, ele tem um mito do marmoreio, né, podemos dizer assim, que correlaciona o marmoreio da carne com uma experiência positiva do consumidor. Em partes está correto, porque até 2 ou 3% de lipídios extraíveis daquela carne, a experiência é positiva. Só que mais do que isso, fica um aspecto untoso, e a experiência não vai ser tão positiva assim. Outro ponto que a gente pode mencionar é a própria maciez, como você mesmo comentou. Então a maciez, a gente tem alguns testes que podem ser realizados, como o teste de Warner-Bretzler, que você faz um corte perpendicular na fibra e você testa a força ali, a força necessária para romper aquelas fibras, que diferentes progênitos, diferentes animais chegam ao abate, ele vai ter uma diferença de fibra, até pela composição aí, né, genealógica desses animais. Mas tem alguns pontos sim que são bem mais relevantes. Eu pontuaria o mais relevante,
como a questão do pH em si e o que ele pode fazer com que a carne, o produto final ali, né? A gente tem um produto final de mais baixa qualidade. Os aspectos sensoriais que a gente pode, assim, pontuar, Rodolfo, eu acredito que o marmoreio seria um ponto, até 2 a 3%, né? A própria questão do marmoreio, que é 2 a 3%, a gente vai ter o pH, que vai formar uma carne, uma pálida mole exudativa, e aí a gente vai num ponto que é bem interessante, que é o sabor, né? E aí, além do sabor, a gente tem a suculência. O sabor, ele é um pouco mais subjetivo, só que a suculência é a capacidade de reter líquidos. Então, essa capacidade de reter líquidos, ela é muito importante. E ela é afetada diretamente pelo pH também. Perfeito. Então, assim, você está consumindo uma carne e ela tem suculência, quando você morde, ela tem suco. E essa carne, ela é uma carne que o consumidor busca essa carne. Só que o que impacta mais na suculência? O ponto de cozimento. Então, o ponto de cozimento, ele impacta bem nessa suculência da carne. É claro que as carnes têm também avaliações que avaliam a capacidade de retenção de líquido, que seja por cozimento ou por congelamento, mas o cozimento, ele é um ponto-chave aí. Quando você passa, você vai ter uma carne mais seca, né? E essa carne seca, o consumidor, ele não está atrás desse produto. Você trabalha bastante com validação de produtos, né? A Grosseries está fazendo algum tipo de estudo nesse sentido? Na verdade, a Grosseries faz sim. Como mais ligado a avaliações de progênies, a gente faz a coleta, a porção utilizada da carcaça é uma porção mais caudal do grupo longuíssimos, a gente pode separar como longuíssimos torácios, e é feito cortes. Cada secção desse corte é utilizada para uma análise específica. Então, você faz uma secção desse corte, do lombo, né? Você faz uma secção do corte, avalia perda de água por congelamento. Faz outra secção, perda de água por cozimento. Outra secção, avalia o marmoreio, o quanto que essa carne está marmorizada. Faz outra secção, avalia a cor da carne. A cor da carne a gente pode avaliar com outras coisas também. A gente tem uma escala colorimétrica, né? E a gente tem uma escala de espaço de cor, que é objetivo, que é conhecido como CIELAB, que avalia essa carne por cor. Tendo na escala japonesa, né, essa escala que é uma paleta de cores, ela varia de 1 a 6, variando de 1 a 6, a carne ela estaria ideal ali entre 3 e 4. Então 6 seria uma carne muito escura e 1 seria uma carne PSE. Perfeito. E, Rosiel, como é que a indústria vem trabalhando esses atributos que conferem qualidade à carne, assim? Qual tem sido o foco? Na verdade, a indústria hoje, ela é composta, assim, a indústria ela tem uma equipe destinada para poder estar captando essas informações de aspectos sensoriais. A gente vê algumas campanhas, principalmente em grandes mercados, aspectos sensoriais relacionados ao próprio produto. Tem uma equipe que é conhecida dentro da equipe de todas as empresas, que é a equipe de P&D, né? Que é uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, que ele está avaliando tanto os aspectos sensoriais quanto os aspectos físico-químicos do produto que ele produz. Qual que é o impacto que tem a qualidade de carne nisso aí? A qualidade de carne vai impactar diretamente no produto final, né? Como eu mencionei lá na primeira questão, a gente falar de padrão, né? Como é que a gente não tem um padrão do produto inicial, da matéria-prima, a gente também não vai ter um padrão no produto final, né? Então vai ter um impacto sobre o produto final e talvez afete o interesse do consumidor lá no final, lá na gôndola. Uma última pergunta. O valor de cortes nobres e a qualidade da carne sempre foi foco, sempre teve prioridade na genética. Sim. Só que nos últimos anos, com o desenvolvimento de novas tecnologias, começou a se selecionar diretamente para essas características, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que a Grosseries Peak vem fazendo nesse sentido. Na verdade, é um trabalho bem forte, porque não adianta a gente avaliar apenas o desempenho de campo. Então, o desempenho ali de conversão, o desempenho ali de ganho de peso, o quanto que esse animal é eficiente. A gente precisa entender o valor agregado da genética na cadeia como um todo. Certo. E para a gente avaliar na cadeia como um todo, precisa a gente entender como funciona, como a nossa progênie ela responde na indústria. E a avaliação, hoje a gente tem um ultramoderno, né? Que é chamado de AutoFON, que é uma calha, na verdade, a carcaça passa sobre essa calha, tem um transdutor. Esse transdutor consegue fazer até 3.600 medidas. AutoFON. AutoFON. Consegue fazer até 3.600 medidas. Essas medidas são coletadas, são automatizadas e você consegue coletar informações diretamente da carcaça.
E você coleta informação da carcaça, você consegue coletar dos cortes. Então, isso aí vai vir na base, na composição de dados, e ela vai ser determinante, sim, para a gente entender qual que é o valor da genética na cadeia como um todo, e, e vai ser útil para nós, para a gente estar conseguindo agregar valor na cadeia como um todo. Bom, Rosiel, foi um prazer receber você aqui, foi a primeira vez, tenho certeza que você vai voltar muitas outras, então eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Rodolfo, até a próxima. O podcast vai ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até o próximo programa.